Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda à nossa jornada de estudos acerca dos dons espirituais. Em continuidade à nova proposta de abordagem acerca dos dons espirituais que estamos apresentando faz algumas semanas, hoje vou tratar sobre o dom da disposição para o sofrimento. Acompanhe-me até o final desse vídeo e confira esse novo conteúdo que eu preparei para a sua edificação espiritual. No vídeo anterior, apresentei a definição e as características do dom da intercessão e mostrei possibilidades de usos, alguns perigos que o rodeiam e maneiras de desenvolvê-lo. Se você não assistiu esse vídeo, não deixe de conferir o conteúdo dele. O link aparece logo abaixo na descrição. Se você tem dúvidas sobre algum dom espiritual e quer que eu trate sobre ele nesta série, registre seu pedido nos comentários abaixo. Eu terei o maior prazer em atender você. Se esse canal tem abençoado a sua vida e você ainda não se inscreveu nele, inscreva-se agora mesmo e compartilhe esse link com outras pessoas que você gostaria que fossem também abençoadas. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e nos comentários registre suas experiências com os dons espirituais. Sua participação é muito importante para nós. Ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos publicados semanalmente em nosso canal. Não se esqueça dos princípios que utilizamos para fazer essa exposição. Nossa abordagem parte sempre do princípio de que um dom espiritual é uma competência sobrenatural que o Espírito Santo concede ao membro do corpo de Cristo com o propósito de edificar a igreja. Por isso, vamos encontrar nas Escrituras e fora delas vários dons além daqueles que aparecem em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, que têm origem no Espírito Santo, que por isso cumprem seus respectivos propósitos ao trazer edificação para o corpo de Cristo, a igreja local. Você já ouviu falar sobre o dom da disposição para o sofrimento? Será que existe um dom que faz com que alguém esteja disposto a sofrer? O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos começar com uma definição. O dom da disposição para o sofrimento é uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo que os habilita a manter uma atitude de serenidade e alegria que honra a Deus em meio ao sofrimento, a ponto de, se preciso for, sofrer a morte por causa da fé que professa. Na Bíblia, o termo que aparece e faz referência ao dom da disposição para o sofrimento é a palavra mártir ou martírio. As últimas orientações de Jesus aos seus discípulos, antes do seu retorno ao céu, já previa que eles deveriam estar bem dispostos para o sofrimento. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra grega que traduz testemunhas é mártires, de onde deriva o termo mártir ou martírio. Um mártir é alguém que é capaz de sofrer e morrer por causa do seu testemunho de fé. Todo cristão é desafiado a ser uma testemunha, um mártir da fé cristã. Essa é uma função universal de todos, indistintamente. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 10 a 12, Jesus, ao proferir as bem-aventuranças, disse aos seus seguidores: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Porém, apesar do fato de que todo cristão experimenta em alguma medida sofrimentos por causa da sua fé, Deus capacita sobrenaturalmente algumas pessoas com a disposição para o sofrimento num grau muito maior do que aquele que os cristãos comumente experimentam. Para ilustrar esse dom, voltemo-nos para as Escrituras. O primeiro mártir da história do cristianismo foi Estevão. Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, registra sua morte por causa da fé em Cristo. O texto diz: E ouvindo eles isto,
enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O texto que segue a esse evento, Atos capítulo 8, versículos de 1 a 4, fala de cristãos vivendo a experiência de perseguição por causa da fé e em atitude de resiliência e de fé. A Escritura diz, Atos 8, versos de 1 a 4, E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Aqui está agora a atitude de resiliência e de fé desses mártires, dessas testemunhas. O texto termina dizendo: Mas os que andavam dispersos por causa da perseguição iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, além de vários outros dons, também possuía o dom do martírio. Atos capítulo 20, versículos 22 a 24, confirma essa premissa. Nesse texto, Paulo diz o seguinte: E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. De acordo com a tradição cristã, a maior parte dos apóstolos de Jesus foram martirizados, foram mortos por causa da fé em Cristo. A tradição cristã diz que Pedro foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo para não assemelhar-se ao seu mestre. Segundo essa mesma tradição, André, o irmão de Pedro, também foi muito torturado antes de ir para a cruz, na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado numa cruz em forma de X. Acredita-se que o apóstolo João, discípulo amado, foi a única exceção. Ele teria morrido por volta dos 100 anos de idade de causas naturais em Éfeso. Ainda em conformidade com a tradição cristã, os demais apóstolos teriam sofrido martírio em algum momento de suas vidas por causa da pregação do Evangelho. Tertuliano, um dos pais da igreja dos primeiros séculos, nasceu em torno de 150 a 155 depois de Cristo e faleceu em 222 depois de Cristo. Ele referiu-se ao dom do martírio com palavras que ficaram imortalizadas na história do cristianismo. Uma fala popularmente conhecida de Tertuliano é a seguinte: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Na história do cristianismo, encontramos inúmeros líderes e cristãos conhecidos e anônimos, verdadeiros mártires, que viveram e ainda vivem em países fechados para o Evangelho e que têm sofrido e morrido por causa da sua fé. Na atualidade, um desses cristãos que chegou a sofrer o martírio por causa da sua fé foi o teólogo, filósofo, poeta e pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Ele nasceu em 1906 e faleceu com 39 anos de idade, martirizado em 1945.
Aqui do lado uma imagem do Bonhoeffer, para que você o conheça. Ele viveu na Alemanha, na época do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, e foi um dos corajosos que denunciou o movimento nacional socialista alemão de Hitler como sendo um sinal do anticristo na sua época. Ele também denunciou o culto ao Führer e a ideologia de uma raça superior, a alemã, como sendo uma verdadeira blasfêmia contra Deus. Bonhoeffer foi preso e permaneceu nessa condição por muitos anos, até que em 1945 ele foi sentenciado à morte por causa dos seus ideais de fé e foi enforcado em um campo de concentração aos 39 anos de idade. Durante os anos que ele permaneceu preso, Bonhoeffer escreveu vários textos, dentre esses um belo poema que contou um pouco da sua experiência nos campos de concentração nazistas. O título desse poema que eu quero compartilhar com você é Quem sou eu? Uma pergunta. O poema diz: Quem sou eu? Frequentemente me dizem que saí da confinação da minha cela de modo calmo, alegre, firme, como um cavalheiro da sua mansão. Quem sou eu? Frequentemente me dizem que falava com meus guardas de modo livre, amistoso e claro, como se fossem meus para comandar. Quem sou eu? Dizem-me também que suportei os dias de infortúnio de modo calmo, sorridente e alegre, como quem está acostumado a vencer. Sou, então, realmente tudo aquilo que os outros me dizem? Ou sou apenas aquilo que sei acerca de mim mesmo? Inquieto e saudoso e doente, como ave na gaiola, lutando pelo fôlego, como se houvesse mãos apertando minha garganta. Ansiando por cores, por flores, pelas vozes das aves, sedento por palavras de bondade, de boa vizinhança, conturbado na expectativa de grandes eventos. Tremendo, impotente, por amigos a uma distância infinita, cansado e vazio ao orar, ao pensar, ao agir, desmaiando e pronto para dizer adeus a tudo isso? Quem sou eu? Este ou o outro? Sou uma pessoa hoje e outra amanhã? Sou as duas ao mesmo tempo? Um hipócrita diante dos outros e diante de mim um fraco, desprezivelmente angustiado? Ou há alguma coisa ainda em mim, como exército derrotado, fugindo em debanda da vitória já alcançada? Quem sou eu? Estas minhas perguntas zombam de mim na solidão. Seja quem for eu, tu sabes, ó Deus, que sou teu. Quais são as possibilidades de uso do dom da disposição para o sofrimento? O dom da disposição para o sofrimento pode ser usado na intercessão, no trabalho de missões transculturais, especialmente em regiões que estão fechadas para o Evangelho e em trabalhos evangelísticos pioneiros. Que perigos rodeiam o dom da disposição para o sofrimento? Algumas pessoas que possuem o dom da disposição para o sofrimento caem no erro da projeção de dons, ou seja, esperam que aqueles que não possuem o mesmo dom estejam dispostos a correr os mesmos riscos que eles. Cuidado com esse problema da projeção dos dons. É preciso ter cuidado para não confundir o dom da disposição para o sofrimento com um padrão autodestrutivo de comportamento conhecido na psicologia como complexo de mártir. No complexo de mártir, a pessoa busca o sofrimento e a perseguição como uma forma de se sentir bem consigo mesma. Ter o complexo de mártir envolve essencialmente apontar pessoas ou situações como culpadas por suas próprias doenças, decepções, sonhos perdidos e turbulências emocionais. Pessoas que vivenciam esse tipo de experiência devem buscar auxílio espiritual e psicológico. Os amigos podem ser um dos maiores problemas para as pessoas com o dom da disposição para o sofrimento. Eles, de modo bem intencionado, podem tentar impedi-las de se exporem a situações perigosas.
algumas dicas importantes para o desenvolvimento do dom da disposição para o sofrimento. Encare de maneira consciente aquelas situações que, aos olhos de outros cristãos, são perigosas demais. Ganhe muito tempo na presença de Deus e aprofunde cada vez mais o seu relacionamento com Ele. Isto acumulará reservas de força em você que lhe serão úteis em tempos de sofrimento. E aí, você se identificou com esse dom? Se a sua resposta for sim, mantenha uma profunda comunhão com Deus e esteja sensível à direção do Espírito Santo, que o guiará para lugares em que você poderá desenvolver o seu dom espiritual. Se esse ainda não é o seu dom, continue firme no propósito de conhecer melhor os dons espirituais até descobrir aquele que Deus reservou para você. Continuaremos juntos nessa jornada. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom, paz.